Então, em outras palavras, Tiago usa Abraão como exemplo na ocasião em que ele foi solicitado para sacrificar Isaac. E Paulo usa Abraão como exemplo quando Deus fez um concerto com ele, dizendo que ele seria abençoado com o filho. Como avaliou Deus o ato de fé de Abraão por ocasião de oferecer Isaac em sacrifício? Como que ele avaliou? Ele avaliou da seguinte forma: sei que temes a Deus. Tá? Então, Tiago mostra que a fé que justifica produz obras de amor e de obediência. Tá? Então, essa é a diferença. Quando alguém fala assim, mas a Bíblia diz que sem fé, a fé sem obras é morta. Não, é diferente. Ele não está falando de fé salvífica. Ele está falando da fé, de você ser convertido, que vai gerar em você obras, ação, tá? Uma fé operante. Tá? E quando Paulo fala que a pessoa é justificada só pela fé, Paulo está falando de fé salvífica. Ele está falando assim, não, a pessoa não precisa fazer nenhum sacrifício para ser salva, basta ela crer. Tá? Que fecha com o que Paulo fala lá em Efésios 2,8, né? A salvação é mediante a graça, né? Só a graça é mediante a fé, tá bom? Então seria mais ou menos isso, ó, a fé servidora, né? Os modelos errados: fé sem obras, obras sem fé. O modelo correto é esse: fé e obras tem que ser equilibrado, andar juntas. Tudo bem? Agora a gente precisa correr um pouco. Lição 4, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão da fé, da salvação, a questão da conversão, do arrependimento e o papel da fé. Tá? Vamos recapitular rapidinho. Na primeira aula, nós aprendemos sobre a necessidade do novo nascimento. Estou dando já dicas Uma prova, né? os 3 aspectos que acompanham o processo: a justificação, a regeneração e a santificação. Tá? Na lição 2, nós discutimos 2 principais sistemas teológicos que falam de salvação, tá? Que é a predestinação de João Calvino e o livre-arbítrio de Jacó Arminio. E na lição 3, que foi essa que nós acabamos de terminar, nós falamos sobre os benefícios da justificação, que é a paz, o acesso a Deus, a esperança e o livramento da ira vindoura, e nós vimos o conceito de fé e obras. Tá? Mas para que tudo isso possa ser confirmado na vida do pecador, é necessário uma atitude. É necessário o quê? Está tirando foto, irmã Sheila? Não pode ir até Essa aqui eu vou colocar para vocês, fica tranquila. A conversão do pecador. Então, nas aulas anteriores, nós descobrimos que salvação é muito mais do que perdão dos pecados. Jesus quis destacar o aspecto de libertação muito mais que perdão. A conversão não é uma mudança só de aparência, mas de substância. É uma mudança interna e não externa. Tá? A necessidade de conversão, a mensagem da Bíblia é que todos precisam se converter e que ninguém se converte sem arrependimento e fé. Tá? O que é conversão? É a nossa resposta espontânea ao chamado do Evangelho, pelo qual sinceramente nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a confiança em Cristo para receber dele então a salvação. Isso é conversão. Para qualquer um que tenha habilitação, sabe o que é uma conversão. Tá? É uma mudança de direção. Simples. Tá? O que é o arrependimento? É muito importante a gente distinguir arrependimento de remorso. Hoje a gente vê muito remorso, pouco arrependimento. Tá? Arrependimento, a palavra arrependimento, ela vem do grego metanoia, tá? Que significa mudança de mente, de pensamento, de conceito. Tá? E é uma coisa interna, ela não é externa. Essa mudança de conceito, de pensamento, ela tem que vir de dentro. Tá? Isso é um arrependimento. Nós podemos afirmar que o arrependimento faz parte da vontade de Deus. Há 2 faces do arrependimento. A face negativa, que é simplesmente uma insatisfação com o resultado da conduta anterior, e isso seria apenas um remorso. Eu vou dar um exemplo de Pedro e Judas.
positivamente, envolve uma decisão de não continuar errado. Implica necessariamente em uma auto-humilhação, porque a pessoa reconhece que ela é errada, que ela precisa mudar. Isso é um arrependimento. A passagem do filho pródigo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Isso é um arrependimento. Ele caiu em si e ele reconheceu que ele tinha pecado contra o pai dele, né, e contra Deus, né? E ele chega e fala assim: Pai, o senhor nem precisa me receber como filho. Se o senhor me receber como um dos seus trabalhadores, já está bom demais. Porque ele reconheceu o quanto ele tinha feito de errado, que as suas atitudes tinham levado ele àquela situação. Mas ele cai em si, há uma mudança interna de pensamento, né? Não é mais aquele jovem que saiu: Pai, me dá a minha parte na herança, sendo que ele nem parte tinha na herança, né? Porque ele não era o mais velho, ele não era o primogênito, tá? Então ele chega: não, pai, eu quero passear, quero curtir, me dá a minha parte. E o pai, como pai, deu para ele, né? E aí, veja como ele muda a mente dele. Saiu todo arrogante, soberbo, voltou reconhecendo que ele havia pecado, que precisava de uma mudança e que ele não era digno, né, de ser chamado mais de filho, tá? Isso é um arrependimento, tá? Então a conversão, a conversão é virar-se para a direção oposta, né? Então eu dei o exemplo do filho pródigo, né, que tomou uma direção contrária à que ele havia feito, né? A palavra fé, né, no hebraico, a fé salvadora, a fé que salva, né, não a fé natural, ela é emuná. Aqui, essa palavrinha aqui, o hebraico, nós só vamos ter no bacharel, tá bom? Só no bacharel que tem hebraico e grego. O hebraico você se lê, daqui para cá, da direita para a esquerda, tá? Então, a palavra emuná no hebraico, que fala de fé, ela é usada no Antigo Testamento como exemplo de fidelidade. Fé é fidelidade. Fé não é crença, tá? Fé não é crença, fé é ser fiel, tá? Por isso que quando a gente fala de obediência, esse exemplo acho que eu já dei. Eu obedecer aquilo que me apraz, qualquer um faz, certo? Isso não é obediência. Obediência é quando, por exemplo, eu chego para o meu filho e falo: você tem que fazer isso, só que é contra o que ele quer fazer, mas ele chega e fala assim: é meu pai que está mandando, eu vou obedecer. Eu não quero, eu quero fazer outra coisa, mas é meu pai que está mandando, eu vou obedecer. Isso é fidelidade. É isso que a palavra fé quer dizer. Nós aprendemos, com certeza vocês aprenderam que fé é crer, fé é fidelidade, tá? No grego, é essa palavrinha aqui, pistis, tá? Então usa essa palavra com a ideia de confiança, tá? Por que Paulo, ele vai dizer lá em Romanos, que o justo viverá pela sua fé? Quem primeiro falou isso foi Abacuque. Paulo está fazendo uma citação de Abacuque, do profeta Abacuque. Abacuque, ele se queixa com Deus, ele fala assim: Deus, o senhor não está vendo o que está acontecendo? O seu povo é rebelde, a lei aqui está distorcida, o rico oprime o pobre, está uma bagunça a nação de Judá, o senhor não vai fazer nada? E Deus então responde para ele, fala assim: eu já estou agindo, estou enviando, levantando os caldeus, que eram os babilônicos, para servir de juízo para o meu povo. Quando Deus responde isso para Abacuque, ele fica mais transtornado ainda, porque ele fala assim: peraí, eu sou seu profeta, eu estou aqui no meio do povo, eles estão fazendo tudo isso errado, eu sou justo, eu sou fiel, o Senhor está enviando um povo que é cruel. Lá em Abacuque capítulo 2, 1 e 2, o Senhor está enviando um povo que é cruel, esse povo não perdoa ninguém, eu vou morrer também. Aí Deus responde para ele: Abacuque, o meu justo pela sua fé viverá. O que Deus quis dizer é o seguinte: você é fiel? Você está sendo fiel a mim? Então fica tranquilo, ninguém vai tocar em você. Essa é a ideia de fidelidade.
E Paulo vai dizer isso. Ele vai fazer esse texto, ele vai fazer alusão, ele puxa o texto de Abacuque para dizer, ó, o meu justo pela sua fé viverá. O meu justo pela sua fidelidade viverá. Tá? Na igreja aqui de vocês, deve ter pessoas que são humildes. Vocês têm aqui membro que vocês sabem que às vezes não teve a oportunidade de estudar? Tem aqui? Tem, não tem? Como que essa pessoa, então sem entendimento nenhum, vai alcançar a salvação? Ela não lê Bíblia, não tem, vamos supor que ela é analfabeta. Hã? Analfabeta, isso. Não lê Bíblia. E agora você não vai exigir que uma pessoa com 50, 60 anos vai estudar. Né? Então a pessoa não lê, não sabe ler, não conhece nada da Bíblia, né? Não lê, acompanha o culto, vem no culto, ouve a palavra, mas ela não lê, ela não tem o hábito porque não sabe ler. Como que faz essa pessoa? Como que Deus vai agir com ela? Mas o que ela ouve, ela não guarda no coração. Então, porque o que ela ouve, ela vai manter a sua fidelidade. Fidelidade. Ela é fiel, ela está vindo, ela está ouvindo, mesmo que ela, por falta de conhecimento, de alfabetização, ela não lê, mas ela é fiel. Ela está nos cultos, ela participa da ceia, ela está nos trabalhos da igreja, está sempre aqui orando, jejuando. Ela é fiel. Então, se ela é fiel, Deus falou para ela assim, minha filha, o justo viverá pela sua fidelidade. Tá? Então, metanoia, a palavra metanoia é arrependimento, tá? E a fé que é gerada pelo arrependimento, ela é baseada na fidelidade. Tem um texto, irmãos, que eu acho que ele é fenomenal, que é o texto que está em Miqueias, não vou lembrar agora o capítulo, que Deus fala assim para Miqueias, Miqueias, você vai pregar para o povo o seguinte, o que Deus requer de vocês? O que Deus quer? Deus não quer sacrifício de tolo, Deus quer simplesmente que eles, o povo, obedeça a sua palavra. Queremos agradar a Deus? Obedeça a palavra dele. Você pode ser membro, presbítero, diácono, cooperador, pastor, bispo, o que for. Agrade a Deus obedecendo a sua palavra. Esta é a forma. Não é quem ora mais, não é quem ora menos. Não estou dizendo que oração não é importante, tá, irmãos? Não é quem prega mais, quem prega menos, quem ensina mais, quem ensina menos. Não é por isso. Tá? É por quem obedece. Fidelidade. Fidelidade é a chave da vitória. Tá? Então a salvação pela fé. Romanos, Efésios, né? Sendo pois justificados gratuitamente por sua graça, mediante a fé, Romanos, né? Então, mediante, sendo pois justificados gratuitamente por sua graça, mediante a fé. Aí eu pergunto para os irmãos, aqui tem algumas imagenzinhas, ó. Eu tenho aqui um pregador pregando numa igreja, né? Um bebezinho, aí tem um ponto de interrogação aqui. Aqui é uma pessoa representando uma pessoa sem, como é que eu vou dizer? Alguém que tem algum problema mental, tá? Alguém que tem algum problema que impeça ela de estar aqui ouvindo a palavra, tá? E por exemplo, aqui eu peguei os povos indígenas que ainda não tiveram contato com a palavra. Como que essas pessoas vão ser salvas se o bebezinho não conhece nada? Se o louco não tem entendimento de nada? E se muitos povos ainda não foram alcançados? Só tem uma resposta: graça. Fé não, porque eles não viram. Agora aqui tem, ó, nessa imagem aqui do pregador, aí tem, ó, fé, a graça, os que ouvem o Evangelho. Então os que ouvem o Evangelho, por isso que Deus, por isso que eu disse para os irmãos semana passada, eu falei, irmãos, é melhor eu confiar em Deus em cerca de salvação, porque Ele sabe o que faz. A gente é falho. Os que ouvem o Evangelho pela graça, né, recebem pela fé o Evangelho, respondem com a fidelidade, porque o Evangelho não é isso. Pecador se converte, ele tem que obedecer, não tem? Fé,
fidelidade, obedeço aquela palavra, aquele mandato, aquela ordem. E aí então, pela graça, ele alcança a salvação pela graça mediante a fé. Tá? Mas porque ele teve a oportunidade de ouvir o Evangelho, que muito provavelmente foi o que aconteceu com todos nós. Mas quem nasce, por exemplo, ou quem adquire o mal de Alzheimer? Quem nasce com problema? Eu tenho um amigo meu que foi aluno meu, ele tem um filho chamado Daniel, e no parto ele teve. Ele teve paralisia cerebral, faltou oxigênio. Mas tem um nome, foi isso aí. E ele tem acho que 20 e poucos anos, ele é desse tamanho, ele é grande, mas a mente dele não sabe nada, a mente dele, tudo ele precisa dos pais. Como que faz? Como que os pais crentes, são crentes, vão chegar e olhar, Deus, meu filho, que não entende o Evangelho, porque não tem intelecto, a mente, graça. Bebezinho, graça. Os povos não alcançados, graça. Só a graça de Deus. Agora, aqueles que têm a oportunidade de ouvir, é pela conversão. É esse que nós estamos falando aqui, tá bom? Eu quero trabalhar esse grupo aqui. Fala. Aí entra a predestinação. Não, se a pessoa crê na predestinação, ela vai defender que as pessoas que serão salvas estão predestinadas. Quem defende o livre-arbítrio vai dizer que aqueles que respondem ao Evangelho que serão salvos. Mas aí no caso dos povos que nunca ouviu falar. Graça. Então tem muitos, por isso que eu disse para os irmãos, é lógico, eu já falei para os irmãos, eu sou presbiteriano, sou calvinista. E os irmãos, muito provavelmente, são arminianos. Em muitos pontos, a gente fala a mesma língua. Então, tanto o arminiano quanto o calvinista, ele vai falar isso, é a graça de Deus. A única diferença é o meio para se chegar a isso. O arminiano vai falar que o homem responde, ele recusa, responde, aceita, não. O calvinista vai dizer que não, vai dizer que Deus já predestinou aqueles que irão ser salvos, aqueles que irão responder. Mas nos dois casos, tanto o arminiano quanto o calvinista, eles têm que dar resposta para isso. Tá bom. E o caso do bebezinho? E o caso daquelas pessoas que têm algum problema mental? E os povos não alcançados? Graça. Sendo arminiano ou calvinista, é graça. Não tem outra resposta. A graça de Deus. Tá? O arrependimento, irmãos, ele tem 3 elementos: o elemento intelectual, o elemento emocional e o elemento volitivo. Volitivo é a vontade, tá? Os meios do arrependimento. De um lado, o arrependimento é uma obra de Deus, Atos 11, 18, a gente vai ver. Quem quiser abrir para mim e ler, Atos 11, versículo 18. Do outro lado, nós somos seus agentes de arrependimento mediante a pregação do Evangelho. Quem pode ler para mim? Atos 11, 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Olha aí, tá? Então, se por um lado o arrependimento é uma obra de Deus, do outro lado a gente entende que é a resposta do ser humano. E aqui, de novo, você sendo calvinista ou não, lembra que eu falei que é um erro quem acredita que o calvinista ele se acha eleito, ele não precisa se converter? Precisa também. Ele precisa chegar na igreja, eu quero aceitar Jesus, eu quero servir a Deus. Ele precisa. Não é porque ele chega um belo dia e fala assim, eu acho que eu sou calvinista, eu acho que eu sou eleito. Então, não, ele precisa ser batizado, ele precisa passar por todo o processo. Tá bom? Então, aqui a gente vê, tem o arrependimento, ele também é uma resposta à pregação do Evangelho. Senão, os calvinistas estariam errados. Porque Deus não mandou lá, Jesus não mandou, Mateus 28, ide por toda a nação, pregar o Evangelho a todo o povo, toda a nação, toda criatura? Não. Então, se isso não fosse verdade, se não houvesse essa necessidade, os calvinistas estariam errados. Mas há necessidade da pregação da palavra. Tá?
Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Então tem dois textos aqui, Atos 11:18, que mostra a graça de Deus, a ação de Deus, uma obra de Deus, e depois Pedro dizendo, porque aqui perguntaram para Pedro: o que nós faremos então? Aí Pedro falou assim: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Cristo Jesus. Então nós vemos o que? A ação do homem em responder ao Evangelho. Tá? Arrependimento ou remorso. Existe uma diferença, né? O arrependimento produz vida, o remorso resulta em morte. Através do arrependimento, o indivíduo foge da morte para Deus. Pelo remorso, a pessoa foge de Deus para a morte. Tá? O arrependimento conduz o homem ao céu. O remorso leva ele para o inferno, né? Não houve diferença entre o pecado de Pedro e de Judas. Não existe, para Deus não existe esse negócio de pecado, pecadinho e pecadão. Os dois pecaram. Um traiu, os dois traíram, na verdade, né? Porque a negação é uma traição também, né? Pedro negou Jesus e Judas o traiu. Mas houve uma grande diferença na maneira com que eles lidaram com isso. Pedro arrependeu-se. Judas encheu-se de remorso, foi lá, devolveu o dinheiro. Ele não se preocupou em ter traído Jesus. Ele não ficou com arrependimento. Ele simplesmente falou assim: não, eu traí sangue inocente, vou lá devolver o dinheiro. Mas não houve um arrependimento, houve só um remorso pela ação que ele havia feito. Já Pedro não. Pedro arrependeu-se profundamente, né, que ele chega até a chorar, né? Judas, Pedro vomitou o veneno, Judas engoliu o veneno. Pedro foi perdoado e salvo, Judas pereceu eternamente. Então o verdadeiro arrependimento, ele vai envolver 3 atitudes fundamentais. Arrependimento é mudança de mente. Nós já vimos que a palavra metanoia quer dizer isso, tá? Então, para que haja um arrependimento, é necessário haver uma mudança de mente, de conceito, de ideia. A pessoa não pode chegar e falar assim: ah, eu sou da igreja agora, tá? Você acredita que Jesus morreu pelos seus pecados? Não, eu nem conheci Jesus, Jesus foi adulto. Então, não mudou a mente. Está na igreja porque às vezes se sente feliz, está na igreja porque se sente agradável estar aqui, mas não houve um arrependimento. É o joio, é o famoso joio no meio do trigo. Tá? O arrependimento é, em primeiro lugar, uma mudança intelectual, uma mudança de conceito. Pelo arrependimento, nós compreendemos que o diabo é um impostor e que o pecado é uma fraude. Compreendemos que por trás da sedutora isca do pecado existe o anzol da morte. É pelo intelecto que você chega a essa conclusão. Por isso que Paulo fala que a lei é perfeita, porque ele fala assim, ó, a lei mostra para nós, seres humanos, a nossa condição diante de Deus. A lei mostra isso. Para que serve a lei? A lei, Paulo vai dizer lá em Gálatas, que a lei serviu como aio. A palavra aio no grego é pedagogos. Daí vem a palavra pedagogo. O que o pedagogo faz? Ele não conduz uma criancinha, caminha com ela, introduz ela nos primeiros conhecimentos. Essa é a ideia da lei. A lei é como se fosse um aio para nós. Ela mostra para nós, ó como você é, pecador. E o que eu preciso? Você precisa de um Salvador. Aí Paulo vai dizer: tendo chegado o conhecimento da graça, eu não preciso mais do aio, eu não preciso mais da lei. É isso, ó, arrependimento. Eu compreendi quem eu sou, eu compreendi a minha relação com Deus, eu compreendi que diante de Deus, eu falei semana passada o trapo de imundice? Então, quando eu chego à conclusão, Isaías fala: as minhas melhores obras são como trapo de imundice diante de Deus, melhores obras, trapo de imundice. Quando eu chego a essa conclusão, eu falo: eu preciso mudar. Então eu me arrependo. Então a primeira coisa é a mudança da mente. Compreendemos que o pecado é maligno e pior que a pobreza, pior que a solidão, pior que a doença e pior que a própria morte, pois todos esses males não podem nos afastar de Deus. Quem é salvo, ele fica doente. Quem é convertido fica doente.
passa por dificuldade financeira, fica às vezes solitário, mas isso afasta de Deus? Não, porque Paulo vai dizer assim, nem a morte pode nos afastar de Deus, tá? Agora o pecado sim, o pecado ele afasta. O pecado é o passaporte, né, para a morte eterna. Ninguém prega sobre morte eterna, ninguém prega, ninguém avisa o povo, por isso que o povo tem dificuldade. Ninguém avisa para o povo, tem dois destinos. O homem tem dois destinos, ou ele vai para a vida eterna, ou ele vai para a morte eterna. É claro que falar do céu é muito melhor, mas eu preciso avisar o outro lado. Se eu sou crente, eu estou na igreja, aquele dia o pastor usa a mensagem para falar de que quem não se converter vai para o inferno, glória a Deus. Por isso, ele está avisando, a função é avisar. O pecado, todas as outras mazelas da vida, nada disso pode nos afastar de Deus, mas o pecado é o passaporte para a morte eterna. Tá? Por isso que precisa de um arrependimento. Tá? Há muitas pessoas que têm medo das consequências do pecado, mas amam o pecado. Essas não dão prova de arrependimento. É como o ladrão que está perplexo, porque ele foi apunhado no ato do seu crime, e não porque ele cometeu o crime. Tá? Ele fica perplexo porque ele foi pego. Ele fica pensando, o que eu fiz? Será que é errado para ser pego? Mas ele não fica preocupado, puxa, eu estou preso porque eu fiz algo errado. É diferente. Ele sente só remorso. Aí ele já está maquinando, assim que eu sair da prisão, eu vou mudar meus modos operantes. Não houve um arrependimento, houve só um remorso. Aí a casa caiu, né? O verdadeiro arrependimento passa por um claro entendimento de que o pecado é pior do que as suas consequências, uma vez que ele é o causador de todas as terríveis consequências. Tá? Então a gente precisa entender que o pecado é a origem, né, de todas as mazelas do mundo, né? Arrependimento é a mudança de emoção. Então, primeiro nós vimos que arrependimento é a mudança da mente. Por que é uma mudança da emoção? Paulo vai dizer em 2 Coríntios 7,10: pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E isso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas deste mundo produzem a morte. A tristeza do mundo produz morte, mas a tristeza, segundo Deus, conduz à vida. O arrependimento produz uma insatisfação no coração do indivíduo que peca de tal forma que a pessoa rompe com o pecado e corre para os braços de Cristo. Sem arrependimento, a tristeza pelo pecado afunda a pessoa ainda mais no desespero. Então, quando o arrependimento gera uma mudança de emoção, de sentimento, a pessoa sente que errou, ela sente que ela é uma pecadora, é emoção. Tá? A emoção, os sentimentos da pessoa precisam ser afetados também. Aqui eu preciso tomar cuidado com a questão do emocionalismo. Há pessoas que veem a Cristo só pela emoção. Ela pulou esse passo aqui, ó. Por isso que tem pessoas que na igreja faz o apelo, ela chora. Eu tenho uma vizinha, ela é prima de 2º grau da minha esposa. A nome dela é Fabiana, ela deve ter uns 30 e poucos anos. Eu já vi ela aceitar Jesus umas 15 vezes. Chora. Agora vai, agora a Fabiana vai. Não vai. Vem, passa 1 mês, 2 meses, está a Fabiana na igreja. Chama, prega, chama, vai, chora. Agora vai. Não vai. Sabe por quê? Porque ela pulou essa parte aqui, ó. Ela vai direto para essa aqui, ó, para a emoção. E a emoção não converte ninguém. Emocionalismo, pode esquecer. A pessoa vai ficar ali, às vezes você fala assim, não, está aqui há um bom tempo, mas não fica. Tá? E depois, arrependimento é mudança de vontade. Por isso que nós vemos que arrependimento tem a ver com intelecto, emoção e vontade, a volição. O
O verdadeiro arrependimento atinge a vontade. A pessoa que reconhece, mudou a mente, ela sente que está errada, que é pecadora, se ela passou pelos 2 passos, qual é o próximo? Ela tem vontade de mudar. Ela tem vontade de se converter. Ela tem vontade de ser diferente. Então atinge a vontade. Tá? Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Mudança de vontade. Tá? Judas deu os 2 primeiros passos do arrependimento. Ele sabia que ele tinha traído sangue inocente. A emoção dele tocou nele ao ponto dele falar assim: não, vou devolver o dinheiro. Tá? Só que ele não quis voltar. Ele não falou assim: ah não, vou voltar para o meu mestre, eu sei que ele vai me perdoar. Não, ele preferiu se matar. Tá? Agora Pedro não. Pedro, ele fez o quê? Totalmente diferente. Ele negou Jesus 3 vezes. As pessoas acusaram ele quando viram ele: você não é um deles. Não, eu não. Né? Só que ele reconheceu que ele havia pecado, traindo Jesus, negando Jesus. Ele chorou amargamente, porque a Bíblia diz que ele chorou amargamente, mas ele foi lá, continuou firme. Tá? Ou seja, ele teve uma predisposição a mudar. Tá? Vou encerrar já. Mateus 3,8 diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Tá? Ninguém pode crer em Jesus sem antes se arrepender de seus pecados. Não há fé salvadora sem arrependimento de pecado. Tá? Vou parar aqui, irmãos. A gente faz o seguinte: falta um slide, 2, falta só 2. Então vou acelerar aqui, tá, irmãos? Então, o papel da fé na conversão. Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O lado emocional da fé, ela é uma certeza que invade o coração e expulsa o desânimo. 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Tá? Então, o lado emocional é a certeza. Senhor, não, eu vou lutar com você em nome de Deus. Tá? E o lado volitivo? O lado volitivo é a fé que nunca é passiva. Pela fé, Jesus estendeu seus braços